Tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa Olá, Edu, noite, bem-vindo. tudo Vou me bom? apresentar, vou falar um pouquinho do nosso propósito com relação à live e vou deixar o espaço para você se apresentar também. Primeiro, obrigada por aceitar o meu convite. Meu nome é Stephanie. Eu, junto com a equipe Abrap, nós realizamos lives com diversos terapeutas para falar sobre saúde mental, para que as pessoas possam conhecer profissionais, possam conhecer as várias vertentes que existem e, de certa forma, tirar esse tabu de terapia e que existem várias formas das pessoas serem acessadas e poder se cuidar de alguma forma. A gente aqui sempre tem os convidados e também tem os nossos parceiros. Desde já, obrigada pelo convite. Fica o espaço também para você falar sobre você, seus atendimentos aqui e gratidão. Obrigado, Stefano. Boa noite, então, a todos aí. A terapia. Vamos falar então de saúde emocional, né? Ultimamente eu tenho trocado um pouco o nome de ser terapeuta por ser talvez especialista em saúde emocional. Porque você fala em terapia, infelizmente, né, aqui no Brasil, não sei como é que é muito lá fora, mas há uma resistência enorme, né? Enorme, enorme quanto a esses processos. Essa semana, até atendendo uma pessoa, ela disse: eu tenho uma dificuldade, né, de falar das minhas coisas para um estranho. E aí me recordo, fazer uma. Eu vou sair, a gente já vai entrando nos assuntos. Eu sou o Edu Amaral, para quem não me conhece, estou com 58 anos, sou um gaúcho de Porto Alegre, mas moro em Alto Paraíso de Goiás, que é uma cidade considerada mística, né? Estou aqui há 5 anos. E entendo que vim para cá exatamente para poder potencializar mais, né, o meu trabalho com as terapias. E uma das ferramentas principais que eu gosto muito e atuo é com acesso a vidas passadas, terapia de regressão ou também chamado acesso ao inconsciente. Por que isso, né? Algumas pessoas que procuram, normalmente às vezes indicações, não acredito, às vezes, ou muito, né, em vidas passadas. E como a minha intenção não é catequizar, né, as pessoas, nem trazer um convencimento, mas sim um trabalho terapêutico cuidando da sua saúde emocional. Então, dentro desse viés, quando a pessoa tem uma abertura de vidas passadas, né, tem essa consciência, aceitando mais esse processo, meu vocabulário é muito baseado nisso. Quando a pessoa não tem essa visão, né, eu falo então acesso ao inconsciente. Não importa se aquela história que a pessoa acessou, porque o objetivo dessa terapia é resolver, clarear seus conflitos, seus traumas, seus medos, relacionamentos amorosos, conflitos com os pais ou com os filhos, questões de saúde também física. Então, quando ela acessa, né, nós começando agora a conversa, falando brevemente, depois eu explico mais como é que funciona exatamente as sessões, mas vai vir um conteúdo, e hoje é legal isso, assim, a ciência, né, a nossa ciência aí, mais tradicional, já comprovou que em torno de, olha só, Stephanie, 97, 98% do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto, vem do inconsciente. Olha que interessante esse dado. Ou seja, se nós achávamos que estávamos sempre num controle ou num comando, né, das nossas ações, 98% vem do inconsciente. Então, se eu não trabalhar o meu inconsciente, eu vou passar esta encarnação, para quem acredita, e as outras também, as regressões trazem isso, repetindo padrões, crenças, baseado em situações que ocorreram, onde lá eu gerei um entendimento daquela situação, de abandono, de rejeição, de traição, de não me sentir amada, votos de pobreza, votos de castidade, questões de abuso sexual, obesidade, né? Morri com fome. Eu posso trazer para hoje uma ânsia de querer comer. E aí faço vários tratamentos, faço cirurgia bariátrica e volto a engordar. Por quê? Porque eu estou sintonizada ainda em uma encarnação
e essa memória está no meu inconsciente, que se eu não comer o que tiver na minha frente, eu vou morrer de fome mais uma vez. Então é muito importante, é transformador. Inclusive eu também sou professor desta linha, né, terapêutica, já aí desde 2020, mais ou menos, 2017, 2018, comecei a dar os cursos. De tanto que eu presenciei melhoras nas pessoas, tanto nas questões pontuais que elas trazem, quanto também colaborando na ajuda da sua expansão de consciência, né? Porque tudo está na nossa consciência. Então, quanto mais eu puder me abrir, mergulhando no meu ser, mais eu vou identificando as minhas limitações, que não traduzem o que eu sou, traduzem aonde eu estou em relação a determinada crença, verdade, situação. Então, me aprofundando, né, na terapia de regressão, eu vou me conhecendo, vou identificando que comportamentos que eu tenho hoje não começaram na infância, e aqui eu não estou desconstruindo que a psicologia muito trabalha, né, nas questões da infância, é que através desde 2010 eu fiz a minha primeira formação, então são 15 anos já trabalhando com essa linha. O que ficou claro para mim, Stephanie? A nossa infância é repetição de várias situações que nós já vivemos. E através da infância, no núcleo familiar que eu nasço, ali eu tenho resgates, né, de antigos espíritos que eu convivia, e através das situações que eu passo, elas vão aflorar o que eu já carregava. Então as pessoas dizem, eu me sinto rejeitada porque meu pai me rejeitou, porque a minha mãe. Eu digo, ok, mas vamos fazer a regressão e vamos ver o que vai vir? E normalmente vem o quê? O mesmo sentimento de rejeição em outras situações. Quando ocorre isso, primeiro, corta a sintonia desse sentimento. Não zera, tá, Steph? Mas ele vai cortando. Porque nós somos co-criadores das nossas emoções e sentimentos. O ganho, né, que eu tenho por detrás de cada atitude minha. Então, corta essa sintonia e a pessoa começa a ter uma clareza que não foi o pai nem a mãe. Porque enquanto eu ficar preso culpando o pai e mãe, eu não me liberto das minhas questões. Então, vai cortando a sintonia lá daquela situação que houve, que foi colaborando para gerar, né, uma maneira de agir da pessoa. Ao mesmo tempo, consegue-se trabalhar melhor o perdão, né, dos pais, que vai te libertando. Já atendi muitas pessoas com 50, 60 anos, 70, que vêm trazendo situações da sua infância, ainda culpando pai, mãe, né, de não ter estudado, de não ter casado com quem queria, de não ter seguido a profissão que gostaria, presa ainda a esse sentimento que está no inconsciente. Então, essa linha terapêutica de acesso traz essa libertação. Para nós começar um pouquinho assim na nossa live de hoje. É importante parar um momento da vida para olhar para essas emoções que a pessoa remoeu a vida inteira e gerar um entendimento sobre ela. E a pessoa está aberta às terapias de vida passada. Eu vejo que realmente é um tema que as pessoas, em geral, não têm tanto conhecimento. Algumas vê mitos mais do que verdades. Mas eu até já comentei em outras lives, até uma situação que você colocou aí, que a gente vê crianças com dons e facilidades para algumas áreas que eu acredito que sejam experiências e conhecimentos de vida passada. Uma criança com dom muito bom de pintar ou tocar um instrumento, assim como a gente carrega emoções que são os pactos, os traumas, ou alguma coisa que a pessoa não sabe de onde vem, a gente também carrega esses aprendizados. E algumas pessoas são muito afloradas. Para mim isso é muito claro, né? São 15 anos vivendo isso. Só apareceu para mim a Ana perguntando só se tem que ser presencial. Não, Ana, é online. Presencial e online, tá? Eu trabalho online já desde que começou a pandemia. Tá? Através da academia eu fiz o primeiro atendimento online. Falei que descobri outros colegas
que já faziam antes, né, de ter a pandemia, e funciona muito bem. Então hoje, para mim, eu falo muito isso para mim no olhar para ficar claro que é como eu vejo. Como são 15 anos, né, escutando as histórias das pessoas, então para mim fica muito claro assim, todos nós, e aí ajuda a responder umas perguntas. Por que estamos reencarnados e por que ainda no planeta Terra? Então, o que eu fui entendendo? Primeiro, essa morte, né, do corpo, essa transição daqui para lá e de lá para cá, faz parte da vida. Então hoje para mim é uma coisa muito clara e natural. A morte, que tem todo esse impacto que a gente não conversa, né, esse assunto dificilmente, né, a gente fala em roda de amigos, vamos falar sobre como é que vai ser quando eu morrer, para onde que eu vou. Então, não é uma conversa muito comum, mas para mim isso já é. Já é uma realidade, não é acredita, aquilo já é, né? Então, dentro de um processo evolutivo, nós precisamos, que consideramos que quem está na Terra, grande maioria, né, 99,9%, são espíritos jovens, crianças, espiritualmente falando. Então, ainda muito presas ainda ao seu ego, muito presa a uma individualidade, muito ainda desconectada de um divino, um processo de aprendizado. Então, esses processos de terra astral, faz parte do processo evolutivo. E aí, se eu não tivesse as memórias, que esse é outro ponto muito legal, assim. Estava entrando uma ligação aqui. Edu, mas se eu não sei de nada, né, isso não é ruim. É que dentro do nosso, exatamente, nível consciencial, ainda da nossa maturidade espiritual, a grande maioria teria dificuldade em saber que o seu pai talvez já o traiu quando era sua esposa, ou já o envenenou, ou já foi um senhor de escravos. Então a grande maioria de nós ainda tem essa dificuldade. Tanto é que eu vejo que é um percentual ainda, né, pequeno que busca a terapia de regressão. Porque é uma terapia que eu entendo, eu falo para as pessoas sempre que elas vêm para o atendimento, eu dou os parabéns pela coragem. Porque quem chega para o atendimento com a regressão, ele já está mais aberto. E nesses 15 anos atendendo, nunca as pessoas receberam uma informação que desestruturou elas. Que na linha que eu atendo, quem vai trazer o conteúdo, que eu acredito, é a espiritualidade. Que tem a ficha corrida daquela pessoa que estará sendo atendida. Eu converso com a pessoa, né? A gente sente a pessoa, escuta qual é a situação, qual é a intenção dela. Mas eu não tenho histórico da pessoa. Por mais que ela fale comigo um dia, 2 dias, um mês, eu não sei né, por onde que ela já andou e para o que e por que ela está reencarnada, na família que ela está, por que ela casou com determinada pessoa, por que veio filhos X e Y, mas a espiritualidade tem. Tanto é que as pessoas, às vezes, quando estão no astral, elas dizem, Edu, estão me levando numa sala e estão abrindo aqui uma tela, como fosse um computador, e estão me mostrando as minhas vidas anteriores. Ou, às vezes, as pessoas dizem, Edu, tem um livro enorme, e eu estou abrindo esse livro, e é o livro que relata todas as minhas vidas. Então, dentro do processo evolutivo, vim numa vida, aprendi algumas coisas, outras eu não aprendi, né? Resisti, tive medo, não confrontei, recuei, errei, né? Errei muito, deixei de fazer coisas, saio dessa encarnação. Passo por alguns planos, nem todos os planos são como se fala, por exemplo, na linha do espiritismo, né? Nem tudo é colônias, tem vários, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Lá eu aprendo, eu revejo, né, minhas experiências anteriores, me preparo e retorno. Essas memórias, elas estão no meu inconsciente. O que eu aprendi, o que eu guardei, lições, coisas boas e não tão boas, estão lá. Chegando aqui na Terra mais uma vez,
esse universo, essa vida que existe, né, uma ordem, eu entendo, existe aí uma sabedoria, vai trazer de novo aquelas experiências que eu ainda não superei dentro do processo evolutivo. Então, todos nós, quem está reencarnado, sinto muito, está carregando as memórias do passado, mas não na questão negativa, isso fala que as pessoas têm medo, e ai, fiz, matei, será que... Não, porque qual é a história da humanidade? É guerra, é morte, é sexo, é traição, é ganância. Essa é a história da humanidade. E quem fez essa história? Nós. Há 2000 anos atrás, né, lá em Roma, tinha aqueles sacrifícios. Os soldados obedeciam piamente, matavam, era ordem. Então já atendi pessoas que veem isso. E aí elas vêm carregando ainda um sentimento de culpa, de dor, presas ainda a essas situações. Nós reencarnamos para fazer diferente. Só que ainda, né, infelizmente, nós repetimos os padrões, porque nós nos apegamos a certos comportamentos e acreditamos que aquele é um comportamento seguro, que vai evitar que eu repita de novo aquela dor, né, que eu passe de novo para aquele sofrimento, então eu fico apegado. Então, por isso, como, né, estar reencarnado, para ser, eu diria, uma reencarnação proveitosa, é você estar muito atenta às crenças e verdades que nós carregamos. Tipo assim, tá sempre atento, sabe? Fazendo uma autoanálise, que é o autoconhecimento. Essa busca interna tá refletindo. Sou uma posição firme, sei lá, sobre homossexualidade, sobre racismo, sobre... Entendeu? Fazer aquela observação. O que de verdade eu me movimento assim? Tem um conflito com um filho, ele é de determinada personalidade, eu não aceito. Por que o que eu estou carregando que ele, através dele, está aflorando em mim essas dificuldades? Então, no nível evolutivo que nós estamos, ainda a grande maioria de nós, né, não traz a memória, mas já tem muitas pessoas que têm acessos já voluntários, sonhos, né? Tem muita gente que tem sonhos recorrentes. Pessoas que têm sonhos recorrentes, conforme elas contam, porque conforme tu vai trabalhando, a gente vai aumentando a percepção, né, das pessoas. Então, às vezes a pessoa chega para conversar comigo, ela começa a contar tudo, todo mundo sempre esse sonho recorrente. Para mim é muito claro, olha, para mim isso aí é acesso, mas no atendimento nós vamos ver. E aí quando a pessoa deita para fazer o atendimento, normalmente vem a regressão deste sonho recorrente. Só que no sonho normalmente só tem uma parte, né? A parte de dor, a parte de medo, e termina cortado. No atendimento que eu conduzo, que eu facilito, que a espiritualidade, vamos dizer, que traz, normalmente aí ela vai vivenciar toda a história. Porque, respeitando, tem N linhas de regressão, tá? Tem N linhas. Então, a linha que eu trabalho. Primeiro, nós respeitamos lá que tem a questão 399 do Livro dos Espíritos, que fala que é permitido o acesso, né, a vidas passadas, desde que conduzida por espíritos superiores, e não para satisfazer a vã curiosidade. A linha que eu trabalho é isso. Muitas pessoas me ligam querendo, então eu quero saber o que eu sou na vida passada. Não é o meu atendimento, aí vai no outro profissional. Ah, mas eu não vou acessar? Vai. Mas o meu trabalho não é para tu saber o que tu foi, porque isso não é importante. Essa aqui é a Mel. Porque isso não é importante. O trabalho é terapêutico. Eles vão te mostrar uma história, um personagem, e já aviso, ó, pouca gente foi rei, pouca gente foi rainha, tá? A maioria é vida normal, tá? Poucos apareceram como reis e rainhas. Então, a história que vão trazer para a pessoa é para mostrar um comportamento, um trauma, um padrão. E aí eles mostram esse padrão. Nesse momento há um corte de sintonia, então, desse padrão. E depois, nós só podemos terminar, na linha que eu trabalho,
a regressão que a gente chama o melhor ponto possível, o ponto ótimo. Então, normalmente, às vezes ela faz a passagem, ela vai para o astral ou vai para outros ambientes, ou tem toda uma situação durante esse atendimento que ela vivencia várias situações e eu vou entendendo o momento onde já passou as fases e aí nós vamos para o final, mas é um final que tem que estar num lugar bom. Porque quando termina a regressão, tem uma lei que fala, onde termina a regressão fica a sintonia. Eu já atendi pessoas que saíram traumatizadas de outros atendimentos de regressão. Pois aí que tu fala, porque tem pessoas que têm medo e vêm, né? Então eu trabalho seguindo a espiritualidade, não faço reconhecimento de personagens. A pessoa às vezes está dizendo, eu sou casada. Ai, o meu marido é o mesmo de hoje. Ou seja, a espiritualidade está mostrando para a pessoa aquilo porque vai ser útil para ela, não para ela curiosidade. Se não é para ela reconhecer, a pessoa diz assim, Edu, engraçado, as pessoas aqui não têm rosto. Engraçado, eu olho e elas viram a cara para mim, Edu. Ou às vezes, Edu, as pessoas não têm cabeça, né, da expressão. Por quê? Porque para aquela pessoa naquele atendimento, não é importante terapeuticamente ela reconhecer. Não, ela não vai saber lidar. Então, eles sabem disso, né? Eu não sei. Então, porque tem umas linhas que o profissional às vezes vai forçar. Aí essa pessoa que está aí, veja se é alguém de hoje. Isso é muito arriscado, porque às vezes vai acessar algo que a pessoa não estava preparada. Maria, sim, é 100% consciente. Vou falar mais disso. E a outra questão é o término do atendimento. Eu só vou terminar quando eu perceber que a pessoa passou as fases que eu sei de aprendizado, de cura, de acolhimento, aí finalizo. Então ela sempre... E às vezes ela está no astral e ela está consciente, tá? Tem uma pergunta aqui, ela diz, pessoas que já fazem mais vezes, né, já vão tendo mais uma experiência ali melhor, já lidando melhor. Edu, posso ficar mais um pouquinho, porque está tão bom aqui. Então, às vezes, né, a pessoa já tem a experiência, já conheço a pessoa e o atendimento, e aí deixa mais, então tá, fica mais um pouquinho. Porque ela está deitada, e ela sabe que está deitada, sabe que é um atendimento, mas uma parte dela está lá nesse plano. Então é muito bonito, assim, muito legal, ela fica aquele estado de graça, né? Aí devagarinho depois a gente vai retornando. Então ela volta muito sintonizada nesse bem-estar. E esse trabalho que eu conduzo são 6 atendimentos. Regressão, consulta após uma semana. Depois uma semana regressão de novo, depois consulta, depois regressão, consulta. Nesses 15 anos que eu estou terapeuta, tá, que a minha formação é administrador de empresas, trabalhei com treinamento muitos anos, tenho pós-graduação em recursos humanos, fui conhecer a terapia com 42 anos de uma dor que eu tinha que não curava. Então, nesses anos, eu tenho percebido que um atendimento, pessoal, né, para quem está nos ouvindo, ele é bom, mas não resolve as coisas. Você tem que ter um programa terapêutico, você tem que fazer um trabalho mais profundo. Falo muito, né, para alunas que eu tenho do curso de Conindu também, que eu ministro, e terapeutas que eu conheço, sempre nas aulas eu brinco. Fizeram sessão essa semana e nos últimos 30 dias, quem fez? Porque realmente, amada, há uma dificuldade, né, nossa, de fazer terapia. Terapia não é só quando tu tá lá no último estado depressivo, no último estado de ansiedade, fobia de lugar escuro. Não, amada, é para estar melhor possível e nas agruras que a vida vai trazer, né, que a nossa vida é assim, saber lidar melhor com as situações que a vida vai trazer. Também para mães, filhos às vezes adolescentes com muitos conflitos, às vezes drogadição forte, ou até crianças onde a mãe percebe que aquele espírito é muito diferente dela e estão tendo conflitos desde que o bebê nasceu, que é quando vem, né, antigos inimigos, né, que vem mãe e filho. Então a mãe deita pela filha ou pelo filho.
E aí é muito interessante esse tipo de atendimento, porque a espiritualidade vai trazer uma história que é para aquele filho, mas que serve para a mãe que está como ponte do filho. Então, em um atendimento, o filho recebe um atendimento e a mãe entende melhor aquele espírito. Imagina, Stephanie, assim, tu, sei lá, 2000 anos atrás, tu desencaminhou um ser aí, né? Tu, 2000 anos tu era, né, muito má, era bandido, era assaltante, sei lá, tinha um bando, né? E desencaminhou alguns, trouxe pro teu bando, convenceu que roubar e matar era uma coisa muito legal. Ok. Passado algumas encarnações, foi te dando conta que, puxa vida, né? Como eu estava equivocada. E aí, o universo, a espiritualidade vai te trazendo isso conforme tu vai reencarnando essas pessoas que a gente cruzou. E aí eu me proponho, então, porque aquele espírito que lá atrás a gente conviveu e eu ajudei ele a sair um pouco do caminho, ou me sinto responsável, ainda está muito raivoso, muito perdido, né, sem uma ética, ainda muito na raiva. E aí eu, como mãe lá no astral, digo, eu aceito essa missão. Eu quero vir agora na próxima, eu quero ser mãe do fulano. Eu quero colaborar, né, na melhora dele. E aí vem, né? Só que lá em cima é uma coisa da conversa, né? Aqui é a prática. E aí essa criança começa a crescer, deixa de ser bebê e começa a mostrar o seu espírito, as suas personalidades, suas características de personalidade. Aquela família que é ética, que é correta, que é honesta, mas o filho não é. O filho tem uma índole, uma tendência, né, do mal no sentido não, né, não dos demônios, né, da linha do equivocado, né, de uma linha não saudável. Então é um grande desafio. Porque a mãe vê, é meu filho. Não, ele é um espírito que veio através de ti. Só que esse espírito é aquele que vocês lá 2000 anos atrás fizeram isso, isso, isso. Você evoluiu, compreendeu. Ele ainda não. Mas você aí a regressão vai trazer. Pode falar, desculpa. Eu vejo e eu acredito também, como você explicou, que aqui no plano terrestre, a maioria das pessoas são espíritos jovens, pelo excesso de apego, pelas verdades absolutas que nós, seres humanos, temos, pela centralização do ego. Como a sua explicação aí, eu vejo, como você, que a gente aceita essas missões antes de encarnar. E quando chega aqui, esse apego da verdade absoluta cega a nossa capacidade de evoluir com esse desafio, e a pessoa só pensa, eu não merecia isso, porque eu sofro tanto. Então, assim, não consegue ver a possibilidade de evoluir como ser humano, de abraçar esse desafio que ela já aceitou em outro momento. E é sempre o ego, de eu não merecia, porque eu sofro tanto, porque isso só acontece comigo, meu filho foi tão bem criado, que é esse apego terrestre de viver o agora. E como você também disse que a gente não fala, do portal dessa vida, a morte. Se você acreditar na morte como esse portal, você tem que se apegar menos às dores, às pessoas, aos problemas. E isso é uma parte da nossa evolução que a gente vê que a maioria do ser humano ainda não conseguiu evoluir. É sempre apegado. Quando olha para a época da infância, cite 4 coisas que você não gostava da sua mãe. Vai falar 20. Agora, cite 4 momentos felizes. Aí a pessoa fica em choque. E é nesse momento que a gente vê o ser humano ainda não está evoluindo. Vai voltar mais uma, mais outra, e vai sempre ter os desafios da repetição, como você disse. E eu vejo a importância da gente se abrir às vidas passadas, buscar esse conhecimento e tirar esse véu da ignorância que o ser humano ainda tem de forma muito ampla. Isso é uma outra questão também que trabalha muito nos cursos, porque quem está com um pouquinho mais desperto, né? Principalmente no início ali, né? A gente quer um pouco trazer todo mundo, né? Principalmente a família, e que todo mundo tenha a compreensão que nós estamos tendo. Então é um outro grande aprendizado que a gente precisa também, enquanto estar despertando, que grande parte, e infelizmente da nossa família também, não vão despertar. Não vão.
Não vai ser nessa. Nós podemos fazer o nosso melhor, né, em vibração, nos nossos Ho'oponopono, né, nas nossas meditações, mas não vamos salvá-los ou obrigá-los ao despertar. E essa semana eu estava ouvindo ali uma entrevista, não lembro de quem agora, mas ela falando em nome de percentual, né, falando assim de uma nave, de um controle que tem, né, cada alma nos seus pixels, né, marcadinho, e ela falou em números assim, se não me engano, os números não me lembro, tipo 22%, mais ou menos, 24%, já são considerados, então, despertos, né, já estão com esse olhar. Desperto não é ascensionado, né, é desperto que, né, que o mundo é diferente do que é vendido para nós. 22, 24. Mais uns 18 ou 17 com possibilidade de despertar. E 52 adormecidos. E é nesses 52, então, que nós estamos, né, nós aqui, as duas forças, né, a luz e os pouca luz, nessa batalha. De puxar para o meu time ou puxar para o outro time. E para mim fez muito sentido, né? Muito sentido. E entender isso. Porque também tenho ouvido assim, infelizmente alguns não vão despertar, então não é ser insensível, mas ter essa maturidade espiritual de entender. Porque a pessoa tem a escolha, né, Stephanie? Ela não quer se mexer, ela não busca autoconhecimento, ela quer falar só mal dos outros, ela quer alimentar uma inveja, a raiva, ela nutre isso, a gente percebe, nutre, né, aquilo, ela se satisfaz, é uma escolha. Como nós, né, algumas encarnações passadas, estávamos nessa vibração. Então eles têm dito muito sobre isso, né? Cuidem de ti, cuidem de vocês, façam uso das suas ferramentas que vocês têm, orem e peçam, então, por aqueles que ainda estão adormecidos, mas muito cuidado em gastar energia tentando salvá-los. Até porque o máximo que vai acontecer, né? Eu falo isso, pessoal, e eu brinco, o máximo nesse tempo é a gente morrer, né? O máximo é nós morrer nesta encarnação, é só, né? E aí morre aqui, está nascendo do outro lado, e de lá para cá também, quando está lá, né, morre de lá e nasce aqui. Então é percepção, né, Stefano? É ponto de vista. Sim, sim. Tem uma mensagem aí: oi, mestre, sou aluna de clone, nunca fiz regressão e vou fazer com você. Estou querendo muito saber como funciona e se minha falta de prosperidade, de nada dá certo para mim, se eu vou conseguir saber o porquê. Olha, regressão não é oráculo, né? Mas assim, eu não vi o nome dela como é. Qualquer um, né? Pô, mas olha só, vou brincar com essa minha aluna. Qualquer um, olha o nome que tu tá usando no Instagram. Já tá entendendo? Olha, nem vou cobrar por isso agora, viu, né? Mas olha só o nome que você já tá se dando, qualquer um. Então, assim, ó, prosperidade, nada dá certo, é relativo. Por que eu estou dizendo relativo? Por exemplo, vou trazer uma coisa de prosperidade que é minha, assim. Me mostraram durante algumas regressões, eu tendo muito poder em algumas vidas, mas fazendo mau uso. Usando as pessoas, né, perdulário, abusivo. Então me mostraram algumas, não quer dizer que eu fui sempre ou todas. O que quer dizer isso? Que eu carrego, então, uma consciência de que se eu tiver muito, eu posso fazer mau uso. Então, essa encarnação, eu estou desconstruindo uma das crenças, que a gente carrega várias. Ok? E aí, eu olhando a minha vida para trás hoje, com 58 anos, em vários momentos da vida eu tive muito dinheiro e dei jeito de gastá-lo. Hoje, olhando para trás. Então, eu venho nesses estudos, porque eu carrego umas crenças. E venho desconstruindo. Então, é um processo.
E o nada dar certo, às vezes é ponto de vista. Não é, a gente não tem que sofrer. Situações que às vezes acho que não está dando certo, na realidade, é situações que eu ainda não aprendi em relação a qual é o ensinamento que está vindo ali, né? Dessa fase que eu estou passando. Eu entendo, tudo que vem na minha vida, eu sou co-criador no sentido de eu preciso aprender e crescer com aquilo. Mas o meu ego, né? Meu ego quer riqueza, quer, né, dormir até meio-dia, quer dinheiro na conta, quer que todo mundo me ame, quer que eu seja o homem mais lindo do mundo. O meu ego gostaria disso. Mas isso, né, infelizmente, a gente vai aprendendo, não faz parte do processo evolutivo ter tudo. Faz parte do processo evolutivo aprender. Nós estamos reencarnados para aprender. Aprender o quê? Primeiro sobre nós, sobre o meu comportamento, meus sentimentos, minhas atitudes, como eu vejo a vida, como me posiciono. Ao mesmo tempo, também estudar sobre a vida, sobre o todo. Olhar para o próximo, o que eu posso colaborar, o meio ambiente. Então, é o todo. Não é só o cuidado, o meu umbigo estar bem. Então, às vezes, o meu umbigo não está bem, eu digo que a vida nada dá certo. Então, é relativo. A terapia de regressão, por isso que eu trabalho com 6 atendimentos, né, no mínimo, para começar, para a pessoa assim, né? Isso leva em média 45 dias. Tá? Esses 6 atendimentos iniciais dão uma boa mexida na pessoa, já começa a mudar uns padrões, e aí, se ela quiser, ela segue fazendo. Pode fazer um período, fazer 2, 3 pacotes, para um pouco, trabalha tudo aquilo. Eu tenho uma pessoa que eu atendo todo mês. Vai fazer já uns 3, 4 anos. Todo mês faz um atendimento. Uma vez por mês. Tem pessoas que fazem os 6, aí passa 1 ano, 2, me liga, Edu, eu estou com uma questão agora assim, assim, assim. Quero trabalhar isso. Aí faz esses 6 dessa boa mexida, clareia, segue de novo. Tipo, reenergiza, né? Se fortalece de novo e segue em frente. Essa questão que você comentou de prosperidade, né? Quando as pessoas fazem a associação da prosperidade apenas com conquistas materiais e bens financeiros, isso mantém o vazio e a falta de evolução de cada ser humano. Isso é prova de quanta gente tem riqueza material e ainda tem um problema emocional fortíssimo, a tristeza profunda. Então, assim, esse entendimento de prosperidade, a gente tem que realmente olhar com cuidado, porque a prosperidade sem propósito, a pessoa que quer só acumular, ela acumula por um ciclo de vida e se encerra na morte e não leva nada. Então, é necessário olhar muito bem essas situações. Outra coisa também. Também trabalho com apometria, né? Trabalho com a constelação com bonecos também, alinhamento energético, vários trabalhos. Comecei no centro espírita, minha mãe levava, com 5, 6 anos de idade, a mãe já levava no centro espírita. Então, fui trabalhador de centro espírita, dava passagem lá para os irmãozinhos. Trabalhei em centro de Umbanda também, recebo os caboclos, pretos velhos, as entidades aí. Faço uso da medicina da floresta, né, da ayahuasca ou Santo Daime, para quem conhece já há 15 anos. E nos trabalhos, então, muitas vezes, né, a gente já atendeu aí irmãozinhos encarnados presos na sua casa, preso no seu carro, Stefano. Preso no carro, ela quer ir embora para não soltar o carro. Então, isso trouxe, assim, é muito importante, né, para as pessoas refletirem. Não tem nada de errado, pessoal, a gente ser rico. Se quiser ser milionário, próximo, não tem nada de errado. Esse exemplo que você falou me despertou até uma curiosidade. A minha primeira aquisição material foi uma moto. Só que essa moto dava muito problema. E eu comprei um carro, eu comecei a viajar, e as pessoas vendem essa moto, mas eu tinha um apego tão grande, e eu passava raiva demais com a moto. E é isso que você está falando. E isso é uma questão do ego que é muito comum a gente carregar e que acontece isso aí. A pessoa fica presa lá em cima de uma moto, em cima de um carro e nem precisa mais. E tu vê que é tão forte, guria. Tu vê, a gente morre físico e a alma não solta. A alma fica lá dentro daquele negócio presa.
Então, que hoje em dia eu vejo está sendo muito trabalhada a questão de prosperidade. E até algumas questões eu vejo meio distorcidas, né? Trazendo uma espiritualidade só para prosperidade, para riqueza. Mas eu acho que faz parte também, né? Faz parte aí das histórias. Porque prosperidade, ela é muito ampla, né? Exatamente. Não é só o dinheiro no banco. E atendo pessoas, por exemplo, que têm muitas posses, e exatamente tu falou, elas trazem crise existencial, elas trazem processo depressivo, elas têm conflitos dentro de casa, elas têm problemas com dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro, né? Tem uma pessoa que eu agora me lembrei que eu atendo, assim, tem muito dinheiro. E uma das grandes preocupações dele é faltar dinheiro. E tem muito dinheiro, né? Entende? Então, não é, né, o dinheiro em si, porque às vezes nos atendimentos percebe a pessoa só, né, tá não, então porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Mas não é o dinheiro, é o que está por detrás. E esse é o nosso trabalho, né, nas terapias aí, trabalhar estas questões, né, para fazer ressignificar. A vida é como eu vejo, né? Pegando aqui minha amiga qualquer um aqui. Se eu estou achando que a vida é péssima, a vida está péssima, independente do que esteja acontecendo. E aí, coisas boas vêm, porque a nossa vida, né, é altos e baixos, pessoal. Tem momentos bem tranquilos, momentos mais difíceis, mas tudo está fazendo parte. Agora, se eu só olho a parte ruim, não importa o que venha, né? E nos trabalhos terapêuticos, né, a gente vê muito assim. A pessoa traz uma questão, aí tem, né, parece uns gráficos. Aí ela começa a entender e começa a se libertar. Aí tem um período de uma estabilidade e depois vai ter um período como se ela tivesse saudade lá do início. Então, durante, né, esse programa terapêutico que eu vou conduzindo, porque às vezes eu trago constelação também nesses 6 atendimentos, dependendo, tá? Um alinhamento para o método, dependendo da situação. E também faço uns reforços. Eu trabalho também com as orações aqui, com as minhas velas, né, com meus guias, então também faço esse suporte. Então fica muito nítido. Aí quando começa a pessoa a ficar muito eufórica, já que já está, né, acha que já estou super bem, né, tipo, ó, não, legal, mas ó, tu estava nesse lugar que tu entrou sozinho, né? Não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi marido, não foi o Lula nem o Bolsonaro, né? Você entrou sozinha lá. Então você começou agora a ressignificar, mudar o olhar, tá saindo. Então agora é um período de reforço muito importante, né? Para cortar bem, que vai ter umas certas recaídas. Por isso que, né? No mínimo, né? Começar no mínimo 45 dias, que é nada, né? Sabe que as pessoas às vezes... Aí tu pergunta pro pessoal, tem uma 45 dias, não sei o que lá. Eu disse, não, tudo bem. Mas você pretende continuar assim até quando? Há quanto tempo você está assim? Edu, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá. Desde que eu nasci eu carrego isso. Então, se cada um de nós começar a fazer só um pouquinho, né, Stefano? Não precisa agora abandonar a tua vida e viver dentro lá do centro espírita ou de um bando espiritualista. Não. Mas se tu conseguir, sei lá, uma vez por semana, ou na cada 15 dias, ir em algum lugar, ou da tua casa. Nós temos o Cone Hindu, é uma ferramenta que tu pode fazer atendimento à distância. Fazer, né, uma meditação guiada, abrir uma live. Né, ou seja, cada um fizer só um pouquinho. Nós não precisamos ter 1 milhão de seguidores, né? Porque quantas vezes tu já deve ter ouvido, né, a pessoa te dizer, às vezes, um tempo depois, Edu, às vezes aquele dia tu me falou tal coisa, ou eu ouvi, tu, né, numa live tu falou um negócio e aquilo me deu um estalo assim, e eu reagi, eu estava numa fase, não é? Então, se cada um de nós, e é isso que a espiritualidade tem pedido, assim, né, fazer um pouquinho a mais para colaborar, aumentar mais essa centelha divina, essa luz aí. E agora não é à toa, né? Entrou de novo esse assunto, né? Para a gente continuar nessa vibração aí, né? O que a gente pode fazer um pouquinho,
Não é, né, coisas enormes, mas é um pouquinho, né? Olhar para o lado, ouvir alguém. Às vezes só ouvir alguém, né? Na rua. Espaço para você falar sobre o seu trabalho, se divulgar, apresentar um pouco do seu conhecimento, como as pessoas te encontram aí, porque a live vai ficar salva em colaboração com o seu Instagram. Aí os nossos gerações aqui vão lá falar com você para conhecer o seu trabalho também. Legal, muito bem. Primeiro agradecer, né? Assim que eu fui encontrado aí, muito legal isso, né? Brilhando, isso que é bem feliz. Deu certo a semana passada, né? Deu aquela reversão e hoje conseguimos, deu tudo certinho. Bom, então eu estou terapeuta morando aqui no Alto Paraíso de Goiás. Então, primeira coisa eu convido quem está no autoconhecimento, né? Na busca aí do místico, dos ETs e da espiritualidade, deve conhecer Alto Paraíso de Goiás. Tá? É uma cidade de 1.400 de altitude, muitas nascentes, é o berço das águas, considerado aqui do Brasil, com muitos portais energéticos. Então eu estou residindo aqui há 5 anos e atendo com a terapia de regressão, tudo online, tá, pessoal? Tudo online. Terapia de regressão, trabalho com a constelação, com os bonecos na água, e aí eu trago a minha sensitividade dentro desse trabalho, é um trabalho bem diferenciado. Eu atendi muitas pessoas, já fizeram constelações, Reduto, o trabalho é bem diferente, assim, porque eu faço através também dos pulsos, né, Stefano? A pessoa entra no campo do personagem e o personagem também. Então é bem interessante. Trabalho com alinhamento apométrico e tem o curso do Cone Hindu, está no Hotmart. Tem o curso de regressão, também está no Hotmart. E facilito retiros terapêuticos. Inclusive amanhã, sexta-feira, né, o dia fora do tempo, não foi planejado, mas nós vamos começar mais um retiro aqui no Alto Paraíso. Esse é um retiro sexta, sábado e domingo. E Réveillon já deixo até aberto. Quem quer ter uma experiência maravilhosa, transformadora, sem falsa humildade, que já faz 5 anos que eu conduzo retiro, agora estou conduzindo com a minha companheira Cristiane. Tomar banhos de rios, banho de ervas, defumação, limpezas energéticas, conhecer a medicina da floresta para quem quiser, que nada é obrigatório, né? O Santo Daime, a ayahuasca, o rapé. Participar de dinâmica de constelação, renascimento xamânico, que é uma técnica de respiração que eu conduzo também, com os caboclos trabalhando junto. A Cristiane também conduz várias terapias, né? Trabalha com hipnose também. Então, deixo aberto aqui, né, o meu Instagram do Amaral Terapias, que precisar, alguém quiser conversar sobre, estou à disposição aí. E agradeço mais uma vez aí essa oportunidade. Gratidão a todos que interagiram. Muito obrigada, Edu. Até as próximas. Boa noite.